These are originals? Mm-hmm. It was beyond belief. These were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind. Not one. He had simply written down music already finished in his head. Page after page of it, as if he were just taking dictation. And music, finished as no music is ever finished. Displace one note, and there would be diminishment. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 197. Eu sou Rafael Arinelli e eu sei dedilhar parabéns pra você no violão. Muito bom. Eu sou o Daniel Cury e a música é uma das coisas que faz o cinema ser melhor que a vida, porque a vida não tem trilha sonora. Ó! Entendeu? Já me apaixonei pela menininha, tava tocando El Chan na festa, não ornou muito. Assim. Eu sou Beto Vilares e eu gosto muito de fazer música, não importa para qual situação e para o que seja, simplesmente gosto de fazer. Muito bom, perfeito. Olha só. Dani, a gente se supera a cada podcast, não é verdade? Dessa vez estamos aqui com esse convidado mais do que especial, Beto Vilares, um compositor aí, né? Um cara que já trabalha com trilha e tal há tanto tempo. Uma indicação mais uma vez do nosso querido Lucas Gonzaga, editor, foi ele que falou, fala lá com o Beto adora falar sobre trilha, sobre a profissão dele. Um abraço pro Lucas, então, especial. Hoje a gente tá aqui com o Beto Vilares para bater esse papo sobre trilhas sonoras. Vamos extrair aí todo o conhecimento do Beto, vamos tentar entender um pouco mais da importância da trilha, como se compõe uma trilha, como que o Beto chegou a isso, né, compondo trilhas aí. Vamos bater esse papo, mas logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can say what we want. Yeah, 'cause there's sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. 'Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. Dani, nós não compomos música, mas compomos semanalmente um podcast inteiro, hein? Cheio de música. Cheio de música pronta, né? Tudo pronta do YouTube Audio Library. A gente só monta, encaixa, né? Edita, exatamente. Corta todas as falhas que a gente fala, todas as besteiras, todos os Eu escolho as músicas com muito cuidado e carinho. Pois é, tipo assim, play, chata, play, legal, vai essa. É esse tipo de escolha critério. cuidadosa, é o critério muito bacana.
Muito bom. Não, brincadeira. Às vezes eu fico um tempão pra escolher uma música. É isso aí. Às vezes a relação é mínima e as pessoas precisam ser espertas. É isso aí. Porque, tipo, é assim, a gente tá falando de um tema, daí eu peguei uma música que parece que não tem nada a ver, mas no meio o cara fala em inglês o nome daquele tema, entendeu? Exato. É uma coisa assim. Então, quando a pessoa escuta aquela música em espanhol no final do podcast, ela tem um porquê. Ela tem um porquê de estar lá, exatamente. Só quando você acha melhor tirar e editar com outra música, por algum outro motivo. Aí eu não posso fazer nada, mas quando sou eu que escolhi, ela tem um motivo. Muito bom. Então, Dani, como é que as pessoas fazem para entrar em contato aqui com o Cinemação, deixar seus comentários aí, falando se gostaram, se não gostaram da trilha, por exemplo, desse podcast aqui que vos fala? Exatamente, você vai poder praticar o seu ouvido fino. Ficou engraçado o ouvido fino. Por quê? Porque o ouvido de uma pessoa que tem... Parece uma orelha pequena, sabe? Não, é porque uma pessoa que ouve muito a música e entende de música, ela tem um ouvido refinado. Talvez seja melhor. Ouvido refinado, ela ouve tipo uma música e fala assim, o dó maior está fora do tom. Exatamente. Aí você fica, pra mim tá tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Você manda um e-mail para contato@cinemação.com ou então entra no Facebook, no Twitter e no Instagram em @cinemação ou /cinemação que você vai encontrar a gente. Não esquece de entrar também no youtube.com/cinemação, que tem vídeos muito bacanas para você ver as nossas belas facetas, sorrindo e falando com a boca, diga-se de passagem. E, claro, você pode também ouvir a gente na Web Rádio Vagalume, em webradiovagalume.com. O podcast Cinemação é exibido toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprises aos domingos, ao meio-dia. Não esquece de curtir a gente aí no SoundCloud ou no iTunes. No iTunes você dá uma notinha de 5 estrelas. No SoundCloud você clica no coraçãozinho. Entra sempre no cinemação.com. Tem crítica, tem muita coisa boa. Tem a lista de todas as outras redes sociais nas quais nós estamos, que inclui, por exemplo, o Pinterest, se você usa e gosta do Pinterest. E também tem muito texto bom, muita coisa bacana, muita crítica e muito artigo legal. E se você quiser ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, a chegar aí a novos patamares dentro da internet brasileira, você pode ajudar a gente lá no patreon.com/cinemação, fazendo aí sua contribuição mensal aqui pro Cinemação. Essa contribuição vai ajudar a gente a reinvestir no site aqui, né, no Cinemação, e assim ajudar com que o Cinemação se desenvolva mais, traga novos conteúdos e tal. A gente já tá cumprindo metas sem mesmo ter conseguido a arrecadação. Isso mostra só a nossa vontade de fazer as coisas. Então você pode ajudar a gente, e ajudando você tem recompensas, assim como tem lá o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que doam aqui pro Cinemação, ajudam mensalmente o Cinemação, e assim eles podem ter o privilégio de ver o Cinemação crescendo e ainda participar do grupo secreto do Cinemação dentro do Facebook, e assim ainda mais ver o nosso site crescer. Então vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário, né, finalmente deixaram seus comentários. A gente está recebendo vários comentários aí sobre o último podcast de Star Trek. Ainda estamos captando todos eles para depois ler aqui para vocês. Enquanto isso, vamos falar aqui de algumas outras coisas que aconteceram durante a semana. A primeira delas aqui é o Silas, que deixou um comentário lá na crítica, O Novíssimo Testamento, um filme de 2015, um filme belga que chegou em janeiro de 2016 aqui no Brasil, mas é um filme que já estava até bem cotado assim para concorrer a Oscar, né? E levou, né? Foi pro Globo de Ouro também. Então assim, era um filme bem cotado, mas não chegou a concorrer a Oscar de melhor filme. E aí o Silas deixou um comentário falando o seguinte: eu fui atraído por um tweet do Cinemação a vir aqui, mas não li a crítica, pois só faço isso depois de ter assistido o filme. Eu vi o trailer disponibilizado. E que trailer é esse? Muito bom. Interessadíssimo pela obra. E é verdade, hein? Esse filme, O Novíssimo Testamento, a gente tem a crítica dentro do Cinemação, escrita pelo Lucas Albuquerque, e é um filme que mostra uma visão completamente cômica, né? Justamente desse Novíssimo Testamento. Ele mostra que Deus está vivo, ele mora em Bruxelas, na Bélgica, tem mulher e filhos, e ele é um fanfarrão. Ele é simplesmente um cara mega fanfarrão,
que adora aprontar e aí ele vai criando regras, inclusive o começo do trailer mostra ele assim, ó, regra número 2452, se você está na fila do supermercado, a fila do lado vai andar mais rápido que a que você está, sabe assim? Pô, isso é da hora. Deus deve ser assim mesmo, não, brincadeira. Mas assim, é muito legal, eu acho super legal esse tipo de visão, né, de até de um cinema um pouco diferente, né, uma coisa que muitos filmes hollywoodianos talvez não conseguiriam fazer com a mesma ironia, talvez. Né? Exato. Você tem uma abertura e uma visão totalmente diferente, né, de cinema, quando você acaba vendo filmes de outras nacionalidades, né, isso é muito legal. E aí tem outra questão também, né, o Lucas, que escreveu a crítica, ele escreve a crítica geralmente sem spoilers, então se você quer ir lá e ler a crítica pra saber se o filme é bom, quais são os pontos que ele traz de interessante, ou assim, o que esse filme pode trazer pra que você reflita enquanto você tá assistindo, você pode ir lá, ler a crítica do Lucas, ver o filme, que você não vai estar perdendo nada, vai ser inclusive uma experiência diferente. É óbvio que, assim como o Silas, eu também sou desse time que prefere não ler nada e ver nada antes de ver o filme. Aliás, tem uma galera do Cinemação que visita, ou até os próprios autores, que não lê a crítica antes de ver o filme, assim, jamais. Então é um perfil bem legal, mas de qualquer forma, assim, a crítica tá aí. Terminou de ver o filme, vai lá e lê e tá tranquilo. Exatamente. E Dani, e você? O que você tem aí de acontecimentos, novidades durante essa semana? Na verdade, falar sobre uma nova autora que chegou no Cinemação. Chegou, olha aí. Uma pessoa que vai escrever no Cinemação, que ficou super feliz, e a gente ficou muito feliz dela fazer parte da nossa equipe, porque ela é uma pessoa que manja muito de cinema. Mas muito. Que é a Patrícia Chaves, já tem um texto dela, né, no Cinemação, já tem a crítica do curta-metragem Vincent, um curta de 82 do Tim Burton, e ela, não sei como que ela tá pretendendo, se ela tá pretendendo fazer críticas de coisas talvez menos do grande... Do popular, popular cinema que está em cartaz. Eu acho ótimo, e é a nossa proposta, né, que as pessoas possam escrever, possam desconstruir o cinema da forma como acharem melhor, com curta, com longa, com coisa antiga, com coisa super recente, e assim vai. E ela mandou muito bem, escreveu super bem, então é isso. A Patrícia Chaves, ela é formada em cinema, né, apaixonada por escrita cinematográfica, é professora e consultora de roteiro, e ainda é apaixonada por seriado e tudo mais. Você percebe pelo texto dela que ela entende muito de filme, e com certeza vai contribuir muito com o Cinemação. Então seja bem-vinda, Patrícia, eu tô muito feliz que ela tá no Cinemação. É isso aí. E se você quer fazer parte do grupo do Cinemação, se você quer escrever aqui pro Cinemação, lembramos que nós temos aqui, né, o espaço Eu Cinéfilo, que é onde a gente recebe os seus textos e a gente analisa e conversa com você e tal, pra, se tiver uma regularidade, né, se você conseguir manter isso durante um tempo, a gente convida inevitavelmente você para entrar dentro do nosso grupo aqui e escrever para o nosso site. E aí você pode mandar o seu texto para o contato@cinemação.com sobre o que você quiser, contanto que tenha relação com o cinema, né? Sim, óbvio. Pode ser artigo, notícia, pode ser várias coisas. Exato. Mas não dá para ser sobre a galinha pintadinha. A galinha pintadinha pode ser sim. De repente a pessoa faz uma relação freudiana entre a galinha pintadinha e de repente o Poderoso Chefão. Pode ser. Não, mas assim, se for sobre, por exemplo, TI, por exemplo, a gente infelizmente não vai aceitar. Mas... Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. 5, 6, 7. You're rushing. Here we go. Beto, vamos começar esse papo então com você, né, se apresentando aqui pro nosso público do Cinemação, a galera que quer saber quem é que é o Beto Vilares. A gente sabe que você já tem um histórico grande aí envolvendo música, o audiovisual e tal, né? Mas conta um pouco pra gente, assim, você é formado em música, você sempre foi o compositor, como é que começou sua carreira aí? Olha, eu estudei alguns anos na USP, na ECA,
mas eu fugi, sou um foragido. Eu saí da universidade, fui fazer um curso lá em Los Angeles de guitarra, e isso em 1989. Naquela época eu comecei a perceber que eu gostava muito de compor e que provavelmente eu gostava de gastar tempo pensando na composição. E, embora eu tivesse vontade de ser guitarrista e tudo, e violonista, que eu já tocava também, já tinha estudado violão clássico antes, aqui em São Paulo e tal, eu sempre tive essa dúvida, o que eu quero ser, fui pra lá com dúvida, voltei com dúvida, mas quando eu percebi, eu já sempre tinha a cara de pau de dizer que eu era compositor, mais cedo, assim. Sempre também procurei, desde o começo, conhecer gente, isso demorou um bom tempo, mas assim, desde esses tempos aí de 90 e poucos, que eu imaginava que eu queria fazer trilha sonora para o que quer que fosse, porque a música para filme, para dança, para alguma coisa, pode ser para um aplicativo, naquela época não existia. Eu trabalhava numa revista de CD-ROM, que era o que seria um site mais tarde, mas vendia. E eu sempre achei que a música a trilha é uma possibilidade de trabalhar, de ganhar a vida como músico e ter um laboratório, assim, de cada trabalho pede uma coisa muito diferente, então te leva, traz informações, te leva para lugares diferentes. Então, à medida que isso foi evoluindo na minha vida, fazer trilha para cinema, cada filme, ou um documentário, ou uma dança, ou qualquer coisa que seja, agora Olimpíadas, tal. Cada coisa ela vai trazendo um mundo para mim, e eu gosto muito dessa variedade de coisas. Faço bastante música para cinema, bastante música para séries de TV, de alguns diretores parceiros, alguns documentários. Fiz recentemente, os últimos trabalhos, foi uma trilha para o Sérgio Machado, de um documentário sobre 2 lutadores de boxe aqui do Brasil, muito legal, muito variado. E fora isso, eu também inventei de fazer um CD meu e estou fazendo um novo agora, e de vez em quando faço CD de outras pessoas. Legal. É isso que eu ia perguntar. Como que você vê essa diferença de fazer música para acompanhar algo ou para estar presente, para enriquecer algo que tem mais coisas do que música, e fazer música para um CD, sei lá, tô numa banda, enfim. Como que você vê essa diferença? O que você acha que é mais apaixonante de uma coisa ou na outra? Eu sempre gostei muito de fazer, quando eu fiz o meu primeiro disco, e agora eu posso falar primeiro porque eu tô fazendo o segundo, finalmente, 13 anos depois, curti muito fazer, e sempre que eu fiz música, assim, muito mais livremente, depois quando eu mexi com novas músicas, fiz um show ou outro que eu faço, bem de vez em quando, eu gosto muito, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, pensando nisso, eu tô me programando agora para dar mais peso para isso, embora eu goste muito também de fazer música para cinema e tenha feito isso mais do que música para mim mesmo. Produzi outros discos também, mas cada vez eu gostaria de poder, né, produzir coisas que eu realmente acho que estão em consonância com o que eu quero. E isso seja trilha, seja porque, na verdade, essa busca de procurar alguma coisa que você quer e que tem uma marca sua, e que isso é uma busca constante, às vezes você não tem essa inspiração, você tem que tentar chegar em algum lugar que seja com a sua cara, ela pode ser para tudo, seja para um disco para você, ou na trilha do cinema, ou num disco do outro, como produtor. Claro que como produtor, às vezes você não tem que pôr tanta marca assim, você está produzindo um trabalho de outra pessoa. Então eu acho que tem uma busca muito ainda, eu sinto que é muito grande, muito aberta sobre música para fazer, para entender, para ficar aqui e com outras pessoas em outros lugares também, fazendo música e buscando fazer música cada vez mais legal, mais interessante. E isso não tem fim, entendeu? Isso é uma coisa que nunca vai ter fim. Então eu gosto de variar, mas eu tô numa fase agora que eu quero focar mais nesse trabalho que eu tô fechando, e se possível, daqui pra frente na vida, cada vez mais produzir os meus discos e a minha música, e algumas parcerias com outras pessoas também. E isso aí é uma coisa que vai depender muito de eu conseguir. Eu não posso também deixar de fazer os trabalhos, e como eu disse, eu gosto de fazer os trabalhos de trilha também. Só que eu sempre pesei mais pra isso nos últimos 15 anos, eu acho que agora sinto que eu preciso passar um tempo pesquisando em coisas pra mim, sem ter uma finalidade de estar num filme, numa peça ou numa coisa. Isso não quer dizer que essa música até não vai servir pra alguma coisa, porque essas coisas também existem, né? Tem trilhas feitas de músicas já prontas. Sim, claro. Se a gente for pensar aqui, né, em tudo que você já fez, principalmente dentro do cinema, a gente pode citar aqui, por exemplo, me corrija se estiver errado, tá? Porque a gente pesquisou aqui antes. Mas, por exemplo, Abril Despedaçado, Cidade Baixa, Antônia, né? O Ano em que Meus Pais Saíram de Casa, Quincas Berro d'Água, Xingu, A Busca, A Noite da Virada, né? Entre Nós também, exatamente. Várias séries, né? O Filhos do Carnaval. Várias séries. Destino RJ, Destino Salvador, que não foi ao ar. Tem uma Dani Rezende. Eu tô fazendo agora o filme do Paulo Morelli, o Malas Artes. Tô
também esperando voltar aqui pra mim o filme do Dani Rezende, o Bingo, que é um palhaço, basicamente o Bozo, né? Uma história. E aí me diz uma coisa, Beto, eu sinto, na verdade, não sei se é uma impressão ou se você sente isso também, mas quando você tem uma composição para uma obra dessa, como no teatro ou numa série ou no cinema, você tá ali compondo e você faz parte de um quadro que, de uma certa forma, tá ali pintado, né? E você precisa ir ali dar os seus retoques e tal. Quer dizer, a música ela acaba entrando quase que como um complemento ali também para dar profundidade pra cena ou para dar mais alguma coisa ali que a cena pede. Agora, quando você faz uma obra sua, uma obra própria, como o CD que você tá gravando, é muito uma expressão sua do que é a música, né? Ou como que você vê a música. Existe essa diferença ou você acha que não? Você acha que ali na trilha do filme, você como compositor, você se permite dar mais toques pessoais ali? Eu acho que assim, como eu te disse, idealmente, quanto mais eu conseguisse ter toques nossos, seja no trabalho de trilha ou de música, eu acho que mais legal. Mas a trilha, primeiro que a trilha muitas vezes tem um trabalho coletivo e que não tem tanto só a minha cara. Por exemplo, o filme A Noite da Virada, que é uma comédia numa festa de Réveillon, eu chamei uma galera da banda do Delvin Deluxe, Tony Gordon, o Zé Nigro, o Samuel Fraga, não foram todos da banda, mas são 3 que são dessa banda, que tem uma pegada pop anos 80, que tinha a ver e rock também. Então, acho que a trilha você busca músicos que vão ter essa complementaridade, que vão trazer uma linguagem musical, uma cara musical que tem a ver com o filme. Às vezes tem a ver com uma coisa mais minha mesmo, de tocar o que eu toco no violão, no piano, com as pessoas que estão em volta de mim, tocando alguns instrumentos e tal. Às vezes você compõe, você pensa nos músicos de acordo com a trilha, nas sonoridades, você cria sonoridades. A diferença acaba que num trabalho só, pra mim, tenho esse desafio de fazer qualquer coisa que eu quiser, o que acaba sendo um desafio também, porque quando a trilha ela te faz manter uma certa vibe, porque você tem que ajudar. Eu sempre corro o risco, e todo mundo fazendo trilha, de fazer material musical demais, querer marcar as coisas e ficar chato. Eu acho que você tem que encontrar... O mais legal de trilha é quando você encontra uma vibe pra uma cena e ela atravessa essa cena, serve pra próxima, vem da anterior, ela acaba que ela não é tão marcadinha, ela te carrega por um tempinho ali, te deixa algumas emoções diferentes até passar, e isso te engana. Às vezes você fala, olha, essa trilha tá demarcando uma ação, e quando você vai ver ela não tá numa ação, ela tá mais romântica ou tá mais... Enfim, e a música quando você faz só pra você tem que ter, assim, o que eu quero, o que minha alma quer, que é mais, às vezes é mais complicado, nem sempre você tá querendo nada, né? De mim, acho que tem gente que o tempo todo quer fazer alguma coisa, mas quando eu tô fazendo uma coisa pra mim e desenvolvo ela como música, é gostoso, porque é uma coisa que se fecha ali e eu fico super feliz, é que nem você ganhar uma partidinha de xadrez ali, e a música pro filme você fez, e ainda vai ter que ver direito, depois se é isso mesmo, como que ela ficou, se vai editar um pouco mais ela dentro da cena, se vai mudar, então não dá pra dizer que é mais gostoso, tudo é gostoso quando dá certo, né? Quando você faz uma trilha, ela começa a dar certo, é gostoso, quando você faz uma trilha, começa a dar certo, é gostoso, quando não dá certo, é chato, pode ser só pra você também. Essa coisa de mais legal, menos legal, eu acho meio igual, mas eu tô escolhendo e acho que vou ficar mais feliz fazendo mais discos e mais coisas assim. É um desafio jogar mais, mas assim, nunca vou parar de fazer trilha. Já tô preparando pra isso hoje em dia, porque eu tenho um estúdio caseiro, tenho um assistente, eu vou procurando as parcerias conforme os trabalhos, então eu posso fazer isso, eu não tenho uma estrutura fixa grande que me impede. E também tem tanta gente que eu conheço já, legal, de outros estúdios e tal, que conforme a trilha tem a ver, eu vou chamando outras parcerias e isso dá certo. Entendi. Sobre a questão de escolher pra cena, né, e levar de uma pra outra e tudo mais, pela sua experiência e até mesmo na sua formação, teve algum momento em que você estudou algo do tipo assim, preciso estudar storytelling ou algo referente a roteiro para poder conseguir entender melhor a linguagem cinematográfica, por exemplo? Ou não? É uma coisa muito focada na música e no assistir outros filmes ou simplesmente colocar em prática? Como que você vê isso? Parei de dizer que eu estudei, mas eu sou mais irresponsável, assim, me meto mais e observo, aprendo, ouço bastante. Trabalhei bastante com o Antônio Pinto, que é um cara que conhece muito também de uma forma, um estudo intuitivo, que ele mesmo assiste filme e tal, então eu convivi muito, eu acho que ele é um cara muito talentoso pra trilha. Tem o estilo dele e é diferente do meu, ele faz certas coisas e não faz certas coisas, e eu me permito fazer certas coisas nas trilhas que ele talvez não curta, são estilos diferentes. Acho que sempre foi muito bom estar perto e ver como ele lida com
com o jeito dele fazer trilha e sempre tem que procurar fazer menos, não, deixa eu fazer menos do que eu fiz menos. Uma hora ou outra vai pedir um monte de coisa, mas então eu acho que eu tô sempre aprendendo. Eu acho que hoje em dia uma coisa que eu aprendi de um tempo pra cá é usar o tempo do começo do trabalho para uma pesquisa livre, acreditar que a música é livre antes de amarrar as coisas. Então tô bem nessa fase com Malas Artes. Você precisa testar e vários dias num trechinho que mistura alguns temas e tal, e se dá a oportunidade de mudar isso e tal antes de começar a evoluir, porque depois você já se amarrou com algumas ideias e aí vai ficar mais complicado mudar, mesmo antes de mostrar, entendeu, pra alguém. Só comigo, os parceiros assistentes, que a gente vai conversando, vai compondo, vai fazendo, vai achando instrumentos, aí daqui a pouco chama um músico, outro, e dá uma estruturadinha em algumas cenas. Então tem que ter uma calma no começo, mesmo sabendo que é um trabalho grande, que depois vai ter que fazer muita coisa. Antes eu acho que eu queria pensar no filme todo, fazer vários temas. Também varia muito de filme para filme, mas esse filme, por exemplo, eu já fiz alguns testes no ano passado, e quando eu comecei a fazer de novo, o ano passado não, semestre passado, no comecinho do semestre, peguei ele de novo agora, mudei de ideia com algumas coisas, e isso é bom também, já ter tido a oportunidade de mudar de ideia. A gente sabe que a grande maioria das vezes você vai ter uma ideia e depois vai poder ter outra melhor, e ainda vai poder melhorar essa que é melhor. Então, se dá essa oportunidade, né, sabe, não querer acertar de cara e querer ser aprovado, você tem que, às vezes o diretor gosta e eu ainda tô questionando, assim. Claro que às vezes você sente que cravou uma ideia e vai, mas tem que se dar esse benefício da dúvida e de pesquisar para onde os caminhos musicais vão. E aí, Roberto, e o workflow disso, né? Quer dizer, você tá aí, é um cara que tá envolvido diretamente com a música e tal, de repente bate aí a sua porta uma produtora e chega pra você e fala: a gente tem um filme aqui que se chama Entre Nós, a gente quer que você dê uma olhada, que faça trilha e tal. Você já recebe esse filme pronto? Você tem antes uma discussão com o diretor? Você vai compondo enquanto as cenas vão sendo gravadas? Como é que funciona o seu dia a dia? Conversa quando o filme, até antes de filmar e ler roteiro e tal. Muitas vezes o que tem de trabalho antes é porque vai ter música nas cenas. Tem trabalho que você tem que compor música pra filmar. Já teve uma série que o destino, cada episódio é um estrangeiro morando numa cidade. É uma série da HBO, do Fabinho Mendonça. Quando era português, por exemplo, eu tive que fazer um fado antes, porque ele tocava em algumas cenas e as pessoas acompanhavam isso de algum jeito. Tem músicas que são um show que tem na cena, alguma coisa, um bar que tem. Mas fora essas coisas, né, músicas de cena, diegéticas mesmo, quando a gente, em geral, eu quero pegar um corte do filme. Às vezes eu componho alguma coisa antes, componho algumas ideias, mas eu prefiro até que o cara ache umas músicas que ele queira pra montar e eu ouço isso um pouco, entendo o que foi, qual foi a ideia, posso aí começar a criar uma identidade e tal. Não me preocupo com referência, porque ela não serve para ser imitada, ela serve para entender o que o cara quis na montagem, mas você vai poder fazer melhor, com mais unidade. Você, quando ela é muito... então tem um estilo de música que a gente quer aqui, que é uma trilha pop, uma trilha... Aí eu prefiro até ou usar músicas que existem, ou chamar pessoas para, como eu falei, porque eu acho que fazer uma coisa fake, assim, de pop, é meio arriscado com uma trilha. A não ser que seja para ser muito no fundinho, né? Então eu prefiro ter uma dose de verdade com alguém que faz. Eu já fiz uma trilha que era tocando num bar na Bahia, e fiz com uns reggae, fiz com o Curumim, que é um cara que eu sei que sabia que ia render uma coisa legal, diferente de eu fazer sozinho, tentar ficar com uma cara, a não ser que dê a sorte de ser uma cara que é muito a minha, sabe? Mas tem essas coisas também. Mas eu acho que o processo é esse: você começa a falar antes da filmagem e pega pra fazer mesmo quando tem um corte do filme. E chega a voltar do tipo, mudaram o corte do filme, voltam pra você, como que funciona essa dinâmica? Isso aí pode acontecer muito. O filme às vezes muda muito e isso atrapalha, mas é inevitável, e às vezes você pega a coisa mais pronta. Cada caso é um caso, mas a gente começa a trabalhar num ponto que, em geral, o filme ainda sofre bastante mudança. Quando começa a mudar demais, entra numa coisa de rede e tal, eu até prefiro repensar o prazo, parar um pouco e pegar, porque você não pode, o cara não pode estar montando com dúvida na montagem, no roteiro, enquanto você está fazendo trilha também. Senão ninguém sabe o que vai funcionar, né? Eu acho que pode funcionar muito bem quase sem trilha, e depois você pôr trilha também. Tem vários métodos. Listen, I was thinking that corners was such a better word than spaces. For in the mind, the corners of my mind rather than the spaces. It just seems to have a better boundary to it, you know? So I'd speak to you about
minutes later. Okay. It sounds so good. I can't believe it. And now, vocals. Não sei como que funciona a palavra final, por exemplo. Vamos imaginar que um diretor tá com o filme pronto, ele resolve fazer um outro corte, daí ele fala assim, não vai voltar, eu vou cortar só aqui e ali, trilha só vai dar um salto daqui pra lá e tá tudo bem. Esse tipo de coisa não rola ou ele pode ter essa palavra final? Não rola. Não. Quer dizer, nos trabalhos comigo não rola, porque eu acho que se você pega um músico que não faz tanta trilha e é mais músico de outras situações, de tocar, de palco, de banda, é convidado para fazer uma trilha, é capaz que isso aconteça mais. Como a gente tem experiência, como eu tenho experiência com trilha, eu me envolvo bastante na finalização até o fim. Eu ou algum assistente ou alguma pessoa que esteja produzindo comigo na trilha. Até porque aqui no Brasil não existe a profissão de editor de música, que seria uma pessoa que faria esse meio de campo sempre, né? Então a edição de trilha, ela fica dentro da gente aqui. A gente, mesmo, apesar de não ter a isenção de um editor de fora, por outro lado, a gente também não vai fazer cagada com relação ao que a gente quer com a trilha. Tem que ter esse olhar de editor vários momentos. Leva a trilha pra lá um pouquinho, pra cá, até ser outra cena. Quando mexe, você perde um syncs, perde outras coisas e ganha outros, não faz parte. Mas não acontece muito isso que você falou, mas há muito tempo comigo, porque eu conheço quem vai finalizar, conheço quem tá sonorizando, que se possível eu vou na mixagem, ou alguém bem envolvido no trabalho comigo, que saiba. E a pessoa meio que já vai atrás de você, sabendo também do seu jeito de compor, né, Beto? Sim, a maioria das vezes sim. Acontece trabalhos com gente nova também. Rola aquela coisa de falar assim, esse filme já tem uma canção no final, ou essas músicas diegéticas que às vezes você trabalha antes e já vem prontas, aí tem e daí você trabalha em cima disso? Não existe, que faz parte da gente aqui também, que é a pesquisa, ou como chama, um consultor, uma coisa assim, né? Você pega um filme como Trainspotting, ou sei lá, Juno, ou sei lá o que é música pop de vários lugares e tal, vai ter alguém que foi o editor, vai ter alguém que foi um consultor. Aqui, o ano que meus pais saíram de férias, por exemplo, tinha um cara que é um maestro, toca em sinagoga, conhece a cultura judaica, conhece as tradições, então ele trouxe várias coisas muito legais. A Cissa Meireles, mulher do Fernando, faz muito esse trabalho, às vezes, de pesquisa musical, e às vezes a gente também, às vezes eu chamo pessoas para me ajudar, dependendo da cara da história, numa coisa que eu não conheço tanto. Isso aí rola de várias maneiras, assim, mas é mais uma das coisas que a gente agrega no trabalho da gente, que seria até que às vezes é fora, como eu estava te dizendo, mas rola de tudo. Eu gosto quando tem gente que traz referências boas, traz músicas boas para serem, porque eu gosto mais do que tudo desse quebra-cabeça de fazer a música, entender as outras coisas que vão ter de música, de som, mas também muitas vezes curto fazer pesquisa e tenho que fazer, gosto de editar música em filme, eu gosto de todas essas partes aí da trilha, né? Acho que fica faltando aqui essa coisa de não ter esses profissionais. Eu vejo trabalhos fora, uma vez acabei trabalhando um pouco com um filme que eu acabei não fazendo a trilha, que era o I Love New York, mas eu trabalhei com uma editora lá, que o Antônio conhece e tal, e percebi que ela era muito boa, ela dava várias ideias boas, eu mandava a trilha, ela melhorava o lugar da trilha, mexia um pouquinho, dava uma sugestão. Legal. E aí, falando um pouco sobre essa parte de composição mesmo, você trabalhou já tanto com comédia quanto com filmes bem mais densos, dramas e tal. Você sente uma facilidade maior? Porque, assim, o que eu percebo é que você pende um pouco mais pra esse drama do que pra comédia, né? Comédia é mais difícil, eu acho. Eu acho que eu fiz alguns trabalhos com o La Mínima, umas trilhas de espetáculos deles, são alguns palhaços, aí já é teatro. Isso foi legal pra treinar um pouco de comédia, mas mesmo no drama, a trilha pode ter uma ironia, uma brincadeira. É só que o Morricone, né, que é um mestre máximo das trilhas, que você percebe como ele faz algumas caricaturas sonoras que passam a ser parte da história, e eu gosto. Eu acho que a comédia, ela tem um jeito de fazer, acredito, espero que eu esteja aprendendo. Agora estou fazendo o Malas Artes, que é bem comédia e tal, e tô gostando, fazendo a música, entendendo um tempo da música na cena, tudo que eu tô curtindo bastante. Tentar ao mesmo tempo não fazer uma música, ela pode ser até divertida, meio circo e tal, mas não só isso, né, não só bobinha. Então tem um desafio grande na
na comédia. Para certas pessoas, né, se você é da Bahia e de alguns, talvez seja exatamente o contrário, mas eu conheço várias pessoas que são mais ou menos que nem eu, que acham mais difícil fazer música feliz. Eu acho que a música triste, ou mais contemplativa, ou mais raivosa, assim, ou mais groovada, assim, sem ser exatamente feliz, mas com algum tipo um afrobeat, uma coisa. Eu tenho essa atração. Uma música muito felizona, eu já nem escuto tanto, assim. Mas é uma coisa que tem que saber. Eu acho que ele flerta um pouco com o que acontece dentro do cinema mesmo, né? Porque a gente conversando aqui com o Leandro Soares, que é escritor, né? Que é roteirista e tal, e ele comentou com a gente que a facilidade que a comédia traz é que ela possibilita mais o erro, né? Quer dizer, se você exagera um pouco a mão, ela vai pro pastelão, né? Ela parte pra isso. Se você erra a mão no drama, você pode errar a mão no, mas assim, na comédia de perder. Também, se você erra a mão no alegrinho, fica uma merda. Você tem que entender, às vezes, o drama que tem na comédia. Sim. Assim como o bom palhaço, ele sacaneia, ele quer matar o outro, porque ele tá com fome, ele tá falando de drama, ele tá... Não é uma coisa de palhaçada só, sabe? O cara, a historinha ali, né? O palhaço é do mal, quer sacanear ele. Então eu acho que muitas vezes a boa trilha da comédia, ela tem um time, mas daí ela engana, aí ela é uma trilha... Enfim, tem a hora da felicidade total, mas tem uma hora que você tá pegando um outro aspecto da história, tem um caminho ali, uma pessoa que foi abandonada, uma pessoa... É difícil. Eu acho que tem a ver também com a linguagem, com tipo, pega o Woody Allen, um cara que resolveu a vida dele com um tipo de coisa que é o que ele toca e conhece, que é aqueles bluegrass, aquelas coisas, todas as trilhas dele tem essa cara e sabe colocar isso no filme, fora alguns filmes que são compostas, Tudo ou Nada e tal, a maioria são músicas que tem aí daquele estilo e a ação dela certa, ela descreve o que precisa ali. Você comentou várias referências, né, assim, desde o Juno até o Morricone, agora do Woody Allen. Tem algum diretor ou algum compositor, enfim, alguém que você se inspira muito ou que você acha que assim, que te ajudou em algum momento, ou as suas referências, assim, com o que você citaria, assim? Eu tenho muita gente que eu gosto que talvez não saiba o nome de filmes que eu vi por aí que eu não lembro agora. Tem muita gente talentosa fazendo trilha muito legal de uma geração nova, que talvez não seja tão conhecida, mas vira e mexe eu vejo, seja uma trilha pelo jeito que ela edita a música, as músicas daquele cara que fez o Soul Kitchen, fez o Casamento da Tia Kim, o jeito que ele coloca a música e quando é trilha, em geral é mais música que já existe, me chama muita atenção. Eu mais não gosto de ver trilhas, até mais que eu faço às vezes, de outras que eu vejo do que gosto muito, mas tem muito trabalho bom, muito, mas assim, eu não tenho uma influência direta porque eu acho que as pessoas que eu admiro são os mestres absolutos e aí seria muita pretensão dizer que eu tenho influência do Bernard Herrmann, ou do Morricone, ou do Toru Takemitsu, mas são os caras que eu já fui um pouquinho olhar, peraí, o que ele fez aqui? Fui analisar um filme, fui analisar outro, um pouquinho pelo menos, sabe? Olha como é que ele fez esse tema aqui, ele refez aqui, ele desconstruiu esse tema aqui, o Takemitsu com os filmes do Kurosawa, Sonhos, teve uma vez que eu fiz com uma banda de uns amigos, o Líquidos Ambiente, a trilha do Dolls, que é maravilhoso, Takeshi Kitano, e um tipo de coisa que foi bem interessante ver, nunca comporia daquele jeito, e tem uma coisa meio kitsch, ao mesmo tempo outra coisa bem bonita, com os acordes meio jazz, tem a ver com o Sakamoto um pouquinho, esse lado mais jazz, mas o próprio Sakamoto tem trilhas muito bonitas, mas eu não tenho alguém que eu falo, não, eu vou na praia desse cara, eu sou bem cara de pau, já falei isso, eu vou indo e vou, quando dá certo, é por uma sorte extrema. E aí me diz uma coisa, Beto, uma questão um pouco mais conceitual, né? Trilha sonora pra você, ela é fundamental pra um bom filme? Porque a gente até fazendo pesquisas aqui, a gente viu uma declaração de quem que era, Dani? O David Teigel, que fala, acho. Ele fez a trilha de vários clássicos brasileiros, o Quem Matou Pichote, O Homem da Capa Preta, uns filmes mais, né? E ele falou, né, acho que até falei assim, nossa, é polêmica, né? Que ele fala que a trilha sonora não é... vital, né? Assim, ela é importante, mas não é indispensável. Ela pode ser dispensável num filme. Eu acho que ela, pra grande maioria dos filmes, ela é absolutamente indispensável.
Aí, não dá pra você imaginar o Paris, Texas sem aquela trilha do Ray Cooder. Exato. Impossível. Não dá pra você imaginar o Bastardos Inglórios sem aquela trilha maravilhosa. Não dá pra você imaginar nem esse filme, o último do Tarantino, com a trilha que ganhou o Oscar do Morricone. Tem aquela coisa logo no começo, fica repetindo, né? Que eu tava falando um mantrinha ali, uma coisa só dando aquele clima. Eu acho que é bem indispensável, sim, mas o interessante é pensar que sempre tem uma solução boa para uma trilha e talvez tivesse outra também. Talvez não exista, essa perfeita e tal, mas poderia ser feita de outro jeito, daria certo também. Você acha a coerência do trabalho todo, mas mais perto dessa afirmação que daria para dizer, assim, acho que é muito fácil errar na trilha. Tem um trecho, por exemplo, do Entre Nós que foi difícil de fazer, que é quando o personagem do Paulo Vilhena encontra a Lúcia, que é da Carolina Dickman, no balanço. Eles eram ex-namorados, aí eles vão lá e ficam juntos, e o Pedro Morelli, o filme é do Pedro e do Paulo, ele falava pra mim, talvez podia ser uma coisa mais pop e tal, e eu acabei fazendo uma coisa mais pra trilha, melódica. Talvez ele tivesse razão, eu fiquei pensando, depois eu vi uma crítica uma vez dessa cena, e eu acho que talvez tenha ficado um pouco meloso. O resto dessa trilha toda do filme eu acho maravilhosa, como autocrítica, assim, mudaria uma coisa ou outra, mas acho que ficou muito legal. Nesse trecho, talvez o Pedro tivesse razão, e talvez até em outros trechos do filme, se a trilha fosse mais do universo de música pop e estranho, daria mais credibilidade para aquilo. Pode ser, porque tem isso, entendeu? Você não fica querendo descrever, então as trilhas às vezes ela pode fazer isso de um jeito ruim. Eu presto bastante atenção nisso. Tem muitas opiniões também, não é isso, daí você acaba indo para um caminho, funcionou, tá, vai nesse. Eu acho que cada vez menos eu tenho essa sensação, isso eu sinto de uma maneira legal. Eu por pesquisar mais no filme e depois saber que eu vou ter que correr, porque eu demoro mais no começo, mas eu preciso pesquisar. Tem essa questão de falar, será que eu tô, sendo muito meloso, descrevendo demais a cena? Essas coisas que podem ser chatas como trilha, se você quer que sai do comum. A gente vê muito agora, né, uma tendência que a gente tem percebido de estarem cada vez mais trazendo essa trilha mais pop. Talvez até fazendo uma mescla, sei lá, com filmes que às vezes não teriam isso, né? Como, por exemplo, filmes espaciais ou você colocar, como Tarantino fazia muito, né, também. Você colocar um rock ou alguma coisa dentro de um faroeste, né? Você trazer uma linguagem sonora que quebra com aquela... Não tá preocupado numa trilha que tem a ver com aquele universo. Mas, de uma certa forma, você também consegue transportar com essa trilha uma outra sensação, né? Quer dizer, ela não deixa de ser imersiva, apesar dela não ser temporal, né? Assim, ela não é temporal, ela não marca uma data ali, mas o fato dela estar sendo puxada de uma outra época com um outro som e tal, ela continua te trazendo essa imersão e você continua tendo uma sensação próxima do que está acontecendo ali. Você acha que isso é uma tendência, por exemplo, que vem acontecendo? Como tendência, eu não sei, porque tem muito filme que a trilha é bem clássica, e tem filmes que eu acho que tem muita gente, como você falou, com uma preocupação que eu gosto de ser atual e tal, porque assim, você pode ter uma cara clássica ou antiga, até assumindo ser retrô, mas isso está um pouco já esgotado, então isso que está falando tem a ver, talvez, como um todo com a cena musical, no sentido de que a gente viveu, talvez, já uns 20 anos de retromania. Se pegar, principalmente, 15, do começo dos anos 2000 até agora, onde o mundo se releu. Teve a Amy Winehouse, que é uma cantora soul, né, assim, só que ela é branca, inglesa, que soa como uma Motown, assim, né. Eu acho que são vários exemplos que daria para dar de como, talvez até que eu fiz já observando essa onda e curtindo também, talvez a gente esteja saindo um pouco e querendo de novo se sentir atual mais do que retrô. Mas eu acho que o atual, ele é muito maluco, ele vai incluir o retrô também, ele inclui tudo, você pode remixar, você pode ter uma trilha, você pode ser Tarantino, você pode estar com uma coisa, juntar orquestra e música pop e samplear as duas coisas dentro da outra, fazer coisa experimental, não importa mais. O que importa é que funcione, que dê uma sensação certa e que tenha coerência. Eu acho que é mais difícil fazer uma trilha toda composta, que você não vai cair no risco de ficar descritivo e tal, do que ter um gênio da edição musical que sabe usar a música que já existe, assim, claro. Eu acho.
E mesmo música composta com essa cara de que vamos não exagerar e vamos fazer uma coisa que dê um clima legal, pop. Mas, por exemplo, o Malas Artes, agora eu tô podendo fazer uma música que tem um lado rural, tem um lado de viola caipira, de tuba, de sopros, de bandinha, e que eu gosto disso e vou fazer. E mesmo assim eu posso tentar ter uma composição original, sabe? Soando meio caipira, alguns momentos soando meio pirada. Great sounds, kid. Gibson J200. It's beautiful. Can I see her? Hey, it's okay. I'm a musician too. E eu acho até que tem uma outra coisa, né, Beto, que é também o timing, né? Você conseguir colocar aquela trilha, independente dela ser atual, ou autoral, ou até se você já pegar uma música pronta pra encaixar ali, mas ele precisa ter o timing certo casando com a cena. E aí vai muito mesmo do compositor ou de quem tá ali fazendo composição naquele momento, para que ela esteja muito bem encaixada, né? A gente fez recentemente aqui a crítica do Esquadrão Suicida, em que a gente criticou muito o uso exagerado também da trilha sonora nesse sentido, deles exagerarem. Não, agora parece que alguém chegou pra eles e falou: vocês têm carta branca pra usar as músicas que vocês quiserem do mundo inteiro. E aí o cara simplesmente resolveu ir lá e picotar um monte de música e encaixar uma do lado da outra, sabe? Sem qualquer timing, sem qualquer contexto, entendeu? Vender trilha sonora, de ter uma trilha pop que marque, que ajude o filme, que se identifique com o público, tem tudo isso, né? Eu não penso tanto como mercadologicamente assim. Eu acho que o cinema brasileiro, em vários filmes que eu faço, tem tido já um pensamento assim, com pesquisas e tal, com o produtor interferindo, querendo saber mais da trilha e de outras coisas, em alguns filmes. E eu acho que isso é uma ciência que não é muito do meu jeito, assim. Eu trabalho durante a produção mais de observação e olhar, opa, aqui foi bem, vamos prosseguir, sabe, contar com os momentos que resultam, trabalhar e aí com a sorte olhar, falar que esse aqui bateu, não, olha isso aqui também, essa cagada mudou pra cá, e essa interferência mais assim do que é mercado, eu acho interessante olhar assim, porque o filme tem que ser visto, tem que ter sucesso, mas eu não sei pensar muito assim, mas eu imagino que tenha muita gente que pensa bastante assim, produtores e até gente que faz trilha, vamos botar trilha pop aí, vamos botar, porque isso aí as pessoas escutam depois. Né? Mas sabe o negócio que eu tava pensando? Eu acho que a trilha sonora, você tá falando muito, e é óbvio, a gente tá conseguindo aqui pensar de uma maneira muito racional, né, sobre a trilha sonora, e é o que você faz o tempo inteiro. Não funcionou aqui, não funcionou ali, tô testando, tô colocando, tô vendo o que vai funcionar nesse momento, mas na hora que o grande público assiste um filme, a trilha, ela não é percebida de maneira tão racional, são, né, poucos os casos em que a pessoa fala, nossa, aquele momento... Você erra muito, ela é percebida racionalmente. Sim, exatamente, mas isso que eu acho interessante. É isso, quanto mais certa ela tiver, na medida certa, ela não vai ser percebida racionalmente, com certeza. Isso, e daí assim, tem a questão do quando erra, né, percebe, mas a pessoa sente, né, eu acho muito interessante isso, tipo, a pessoa fala, nossa, aquela cena tão emocionante, ficou linda, e ela na hora tá pensando muito mais, porque o ser humano, acho que muitas vezes, né, de uma forma mais visual, tá pensando no ator, na atriz, no pôr do sol maravilhoso, e não se dá conta de que a trilha fez toda a diferença pra pessoa chorar lá, ou enfim, qualquer que seja a emoção da cena, né? Ser até o contrário, né? Uma trilha que chama muita atenção, mas que mesmo assim as pessoas saem, gostaram do filme e falam, nossa, a trilha é linda, porque marcou. Também pode acontecer da pessoa falar, eu gostei, eu não lembro, eu não sei exatamente o que era, mas eu gostei. Porque você não percebe isso pra nenhum elemento. O público normal não olha e fala, nossa, a correção de luz tá muito boa desse filme. Nossa, o continuismo, sabe? O cara não vai. Aí é chato mesmo. Pra quem já trabalha com a área e tal, é um pouco mais inevitável que tenha um pouco disso, né? Ou bastante, mas o ideal é você relaxar e se deixar levar. Mas você concorda que a trilha marcada também não pode ser boa? Principalmente por conta daquelas grandes trilhas que a gente fala, nossa, aquela música, né? Que são aquelas músicas que são, às vezes, fica mais famosa que o filme, né? Que nem a famosa do Carruagens de Fogo, por exemplo, né? Que eu acho que é o grande exemplo. Assim, mas Star Wars
Wars. Próprio assim, Star Wars, Tubarão, que são aquelas coisas que falam assim, nossa, todo mundo conhece aquele tema, né? Aqueles acordes. Começou a tocar, nossa, já sei que vem. E aí vão fazer até paródia, né? Vão usar música lá no outro filme pra brincar e tal. Total, o jeito certo. Isso aí muda tudo, né? Isso, no momento certo ela consegue fazer, de repente até entrar pra história, né? No sentido de todo mundo se lembrar daquilo. Sabe, o uso, a dinâmica dela, né? O Tubarão, aquela coisa só das duas notinhas. É muito a pesquisa do lugar da trilha mesmo, da edição da trilha no filme, além da criação. Tem que testar isso muito. Tudo que você consegue testar pra lá, pra cá e confirmar, não, olha aqui, quando põe aqui o que acontece. Tem cagadas incríveis, assim, né? Você joga uma música no filme, assim, ela cai no lugar e você nunca mais mexe, porque... Casou. E agora? Tem essas coisas, mas a grande maioria das vezes você vai, olha, isso quando você já tem uma música que você fez e vai aplicá-la no lugar, porque a gente constrói ela já muito pensando, assim, mas mesmo assim depois você fala, putz, e se em vez de eu fazer isso aqui, eu jogar isso um pouquinho pra lá? E aí me diz uma coisa, você acha, assim, seu sentimento perante a profissão, né? Você tá trabalhando nisso há tanto tempo já compôs pra tantos filmes bacanas e tal, mas a profissão de compositor, trilhas e tal pra filmes, principalmente aqui no Brasil, ela ainda é um pouco, não diria nem desvalorizada, mas talvez ela fique ali numa escuridão ainda, né? A gente vê muito sucesso de trilha, principalmente quando envolve novela, seriado e tal, que você acaba tendo uma repetição muito mais frequente da trilha do que no cinema, por exemplo, né? Como é que você enxerga hoje o mercado de quem quer se tornar um compositor de trilha sonora para cinema e tal? Você acha que tá melhorando? Você acha que ele ainda precisa engatinhar muito para melhorar? Olha, não acho que é fácil não, porque o que acontece é que o Brasil produz com muita pouca grana para música, para finalização, então você acaba tendo a opção de... Tem muita gente nova, talentosa, trabalha com vários métodos assim de estúdios que o cara sabe usar bancos de sons e coisas, então eu acho que é bastante concorrido, um pagamento muito difícil de fazer, agregando mais gente, mais músico, mais engenheiro de som, mais pesquisas. Acho que cada vez mais é uma coisa que vai indo para o caminho dos estúdios pequenos com muito recurso e ao mesmo tempo de gente nova que pode... Isso falando uma questão de custo, que eu acho que influencia muito, e de que de fato tem muita gente boa. Tem muita gente que trabalhou comigo, já saiu, já fez seu estúdio e faz coisa muito legal. Trabalhos que eu faria dividindo o mercado. A gente não está numa fase boa de economia, os valores praticados não sobem há muitos anos, a inflação exige, então não é fácil. Não acho que é fácil não para quem vai começar a fazer isso. Principalmente para cinema. Publicidade é uma coisa que eu nem sei mais o que é, porque faz muito tempo que eu não faço. Eu tenho esse caminho grande e tenho trabalho e tenho me diversificado, fazendo até projetos menores, documentários bem menores, de gente que eu gosto, amigo, um projeto que eu acredito que dá pra fazer com mais baixo custo, mas tá ficando difícil de fazer uma trilha com uma estrutura maior e tal, e valer a pena financeiramente. Artisticamente vale a pena, mas tem um limite, a gente tem que pagar as contas e tal. Isso é outra coisa que pesa, porque do lado do trabalho artístico, que a gente tava falando lá no começo, que o trabalho artístico você investe, mas ele é todo seu depois. Se aquilo der retorno, aquele retorno é pra você. A trilha você tem o direito de execução pública, em alguns casos você pode editar, você pode ser dono, mas na maioria as pessoas já conseguem nem registrar a música e tal, no seu nome, eu digo, né, numa gravadora sua e tal. Eu acho que tem esse aspecto todo que não é fácil. Diminuir bastante a minha estrutura para conseguir viver desse jeito, fazendo trilha para cinema, série de TV, alguns CDs. Eu tive estúdio durante um tempão, aquilo era muito estressante porque eu não pagava o custo do estúdio. E você sofre, o profissional acaba sofrendo com isso, porque acaba sendo uma profissão muito invisível, né? Principalmente perante o público. Se fosse algo valorizado por quem tá ali, que tá assistindo e percebe e tal, agora ele acaba tendo essa questão quase que filosófica. Fez a trilha da abertura das Olimpíadas. Ninguém falou com a gente sobre isso. Pois é. Os amigos tal, se elogiou muito a abertura, mas a única entrevista que eu dei foi pro Pedro Alexandre Sanches pro blog do Farofafá, e foi legal pra caramba a entrevista. E a gente até comentou na entrevista, falou, ninguém da mídia tradicional se interessa em vir falar sobre isso. E isso causa um certo espanto, né? Meio por aí do que você tá falando. Mas ao mesmo tempo eu tenho bastante reconhecimento de quem me interessa ter também, de pessoas que... lógico, isso é mais legal do que... Claro que existem esses outros aspectos, né? O financeiro e do reconhecimento geral. Eu acho que a mídia de vez em quando fala da trilha de Raspão. Hoje tava falando lá
do filme do Oscar, que foi o Antônio que fez a trilha, ele falava bem no jornal. A trilha é muito bonita, tal, com essa controvérsia do filme que não foi escolhido, né, do Aquário. Uhum. Aliás, aproveitando, Beto, como que surgiu a convite, enfim, a possibilidade de fazer a trilha para a cerimônia de abertura, e como que você enxergou isso? Foi muito diferente? Ou não, é como fazer de um filme mesmo? Um grande teatro. Tipo, é um grande teatro. Mistura de filme com teatro, com dança, com um evento, né, todo do tamanho que ele é, e o que ele envolve de gente, e de difusão, e de opiniões e tudo. Então ele é mais complicado do que qualquer outra coisa. Não necessariamente a composição da música, como todo trabalho, teve trechos que saíram mais fáceis e outros que demoraram mais para sair, mas foi um trabalho muito gostoso nesse aspecto de trabalhar com... Eu já tinha trabalhado com a Dani Thomas, irmã do Antônio, e diretora, cenógrafa. A gente tinha feito o Flag Handover em Londres, fora um outro trabalho menorzinho que eu fiz. E lá foi já um aperitivo para isso. Na época era o Cal, parceiro. Aqui foi com o Andrucha e o Fernando Meirelles. Todo mundo é muito legal, todo mundo é muito criativo, todo mundo gosta de ouvir, aceita as coisas que a gente faz. Quando não é, explica por que não é e tal. Tem conversa, tem um clima muito bom, uma liberdade muito grande para trabalhar. Os contratantes acima deles também deram pra gente muito pouco pitaco, num trecho ou outro muito expressivo para eles, lá na tocha, aqui não sei o que e tal. Foi surpreendentemente um trabalho que a gente fez com muita liberdade, mas não é tranquilo, ele vai chegando perto, ele vai ficando complicado, tecnicamente complicado, a entrega muito diferente de tudo, o padrão todo de como que entrega, tudo aberto e mixado pro broadcast e não sei o que, e pro estádio, 1000 questões. Porque nesse caso você tinha até a questão da acústica também, né, Beto? Não sei se isso era uma coisa que você precisava pensar. Muito competente lá, por isso que a gente manda, vai tudo muito aberto, como se fosse a sessão aberta, mas já processado, né, não tem plugin. E aí vai as mixagens pro broadcast diferentes, porque elas não vão sofrer esse efeito do estádio. Que toca no estádio, o cara, ele ouve o que você fez em estéreo e ele reproduz aquilo ouvindo nas caixas no estádio com a experiência que ele tem, não usando certos reverbs e sons que você... tirando graves e coisas que vão sobrar, e chega num resultado bem próximo daquilo que você fez. O equipamento é bom, a grande maioria do estádio soava muito bem. Tem uma equipe muito grande, a equipe da play, a equipe que faz o PA, a equipe que faz a fonia, é tudo muito grande, muita gente trabalhando. Então essa parte a gente só tem que seguir os protocolos. E como a gente fez, a música tava soando bem, e o Kaká que mixou, que é o Kaká da YB, que é um grande engenheiro de som, já entregou tudo soando muito bem. O pessoal lá teve alguns trabalhos, tá, mas com certeza não foi uma coisa que deixou ninguém descabelado lá, fora um trechinho ou outro que a gente teve que lidar ali com questões de equalização e tal. E foi quanto tempo, pra gente ter uma ideia do tempo de preparação todo? Eu trabalhei mais do que um ano em projeto, sendo que esses 6 meses anteriores mais intensos, né, desse ano. Aí chegou perto, eu fiquei um mês no Rio, acompanhando os ensaios, tinha que fazer modificação nas músicas, isso era muito complicado, reentregar do tamanho que é, dos canais todos abertos, e reencaixar tudo, e isso envolve muita gente que está sincando com a sua música, a luz, o timecode das coisas, os vídeos, então vai chegando perto, é uma coisa que tem 1000 protocolos, a gente tinha uma equipe muito grande lá só para conseguir fazer a entrega na última hora, mas de resto, durante uns 8 meses do ano passado, foi um trabalho mais tranquilo. Esse foi o seu último trabalho agora de composição, assim, para uma obra, para uma... de terceiros, né? Foi mais recente. Ao mesmo tempo eu estava fazendo um documentário do Sérgio Machado, estava fazendo dança, mas coisas menores, que uma coisinha ou outra já para o Malas Artes e algumas coisas para o meu disco, tudo nesse ano que passou antes das Olimpíadas. Agora, nesse momento, eu tô só no meu disco no Malas Artes e tem alguns projetos dele aí esperando a hora de chegar. E a questão, daí vem de alguém que entende muito pouco não, né? Eu não entendo nada de música, mas assim, em termos, né, técnicos e tal, mas olhando pra profissão de um compositor que, enfim, vai fazer tudo que você faz pra cinema e pra tudo, como que você enxerga a questão técnica? Você, por exemplo, compor pra um cinema, além, obviamente, do conhecimento da teoria da música, tipo, existe alguma coisa no sentido de tem que ser um multi-instrumentista ou não? Você acha que, não, o cara precisa, se ele só toca o violão, entende muito de música, ele consegue, né, ser o grande maestro de toda essa quebra-cabeça? Tem de tudo nessa vida. Tem um amigo produtor que há muito tempo atrás falava, brincando pra mim, falava, não, se não tivesse Pro Tools, tu ainda encarava uma churrascaria. Eu não, eu era caixa de supermercado, que tinha eu não vou nem dizer, hein, só pelo Tools vocês adivinham. E aí
É uma brincadeira. Eu acho que, primeiro, tem produtor musical, por exemplo, que não é exatamente músico, mas o cara sabe dar muita opinião boa na música. Então ele vai se agregar com um cara que é mais arranjador e com alguns músicos. Eu acho que tudo tá nesse mistério de você ver o que você faz e o que você precisa junto com você. Eu sou um tanto de várias coisas. Quando é violão eu consigo chegar numa coisa mais técnica e tal, piano mais pra criar e mais limitado, então eu faço até uma parte, depois eu chamo gente. Às vezes eu gosto de trabalhar do lado de alguns músicos que eu sei que vão ser bons pra trilha, então um sopro, uma sanfona, uma rabeca, coisas que vão me ajudando a música a crescer. Aí vai variar. E você tem que entender também aquilo que você está fazendo, o quanto ela precisa dos seus talentos ou de outros. Tem gente que é muito gênio, que toca um monte de coisa bem, que faz um monte de coisa bem em vários estilos. Eu, sei lá, não sei nem julgar pra você, mas eu acho que eu sou capaz de fazer várias coisas. Eu gosto de explorar bastante minha capacidade, tocando, compondo e tal, e ao mesmo tempo ir trazendo outras parcerias que enriquecem isso. Tem trabalho que é bem sozinho. A Luta do Século do Sérgio Machado tem uma música que eu fiz toda com violão e quatro, que é um instrumento latino, de corda, assim. Depois o Siba fez uma rabeca e ficou assim, e eu toquei baixo também. Aí é muito a minha cara. Funciona muito bem quando funciona. E tem horas que eu sinto que eu preciso daí. Nesse mesmo filme, depois eu fiz uma música que tem o Jorge do Peixe, o Russo Passapusso, que foi acrescentando coisas deles, da linguagem deles, do jeito. Quanto mais habilidades você tiver, técnicas, como engenheiro, como músico, melhor. Mas o importante é você entender as suas habilidades e entender onde você precisa das parcerias. Except for this one time. Take it out and give it a test drive or whatever. So I can play it here. For a couple minutes, and then we're going to bring it to Lamp. É você olhar e falar, isso aqui vai ser assim. Olhei pro projeto, nossa, vou chamar fulano, né? É uma coisa muito subjetiva, cara, né? A Luta do Século é uma rivalidade de um boxeador baiano com um pernambucano. Eu falei, eu tenho que pegar um amigo baiano e um pernambucano. Falei com o Russo, ele pirou nessa história de que todo mundo conhece esses caras. E é um jeito de olhar a história desses caras diferentes. Sem ridicularizar e tal. Então emocionou ele, o Jorge é a mesma coisa. Em outros trabalhos você pensa e fala, isso aqui vai ter muito a ver com a rabeca do Siba. Tem alguns músicos que a gente já é amigo, o Ricardo Herz, que toca violino, rabeca também, que acaba ajudando muito para criar. O Gil Duarte toca trombone e flauta, são músicos intuitivos, que eu não preciso necessariamente escrever. Chega junto com algumas ideias, a gente vai fazendo junto. É isso, entender a parceria, entender. Às vezes a parceria é muito mais de um engenheiro. Eu queria fazer um dub, vou falar com o Victor Rice, que é o cara do dub aqui em São Paulo. Tem essas questões que você pode, se tiver oportunidade, grana suficiente, né, tempo e tal, você sempre agregar as pessoas que vão te ajudar a ir para o caminho que aquele trabalho precisa. Eu sempre trabalhei muito sozinho. Hoje em dia eu gosto do sozinho e gosto da opinião também, e aprendo a abrir o trabalho um pouquinho para os outros, porque é importante. Agrega, já né? Começa a te mostrar umas coisas que você está fazendo. Isso pode mudar para melhor. Ou confirma, você fala, e aí? O cara, não sei se eu gosto. Você fala, não, mas isso aqui eu banco. Quando eu tô assinando a trilha, eu trabalho muito assim. Eu ouço muito todo mundo e a maioria das vezes cresce muito. E algumas horas eu falo, não, mas eu vou por aqui porque eu banco. É a minha trilha. Beto, deixa eu explorar um pouco dessa sua sensibilidade também nessa questão da composição da trilha. Eu tava pensando, enquanto você tava falando aqui, eu tava pensando justamente em filmes como A Busca, próprio Xingu e o mais evidente aí, né, que você ganhou prêmio até e tal, que foi o ano em que meus pais saíram de férias, que foram filmes que são filmes muito voltados pro drama, que tem toda essa parte dessa composição muito mais intrínseca, assim, no sentido da trilha ela precisar ser realmente neutra e ela só, entre aspas, obviamente, né, mas ela transportar a emoção. E aí eu queria saber de você, assim, quando você tá ali
ali sentado, pensando na trilha, escrevendo a trilha e tal, você se conecta com a história, você se emociona com ela e tal. Como que funciona pra você no momento que você tá ali compondo, você consegue imergir na história ao ponto de você, sabe, se sentir ali abraçado por ela e falar, não, é aqui que tem que entrar trilha X ou Y, ou ela precisa ter isso, precisa ter aquilo, e aquilo ali te emociona de alguma maneira, que daí a trilha vai saindo? Como que funciona isso pra você? Primeiro de tudo, eu assisto o filme todo e aí eu faço um trabalho um pouco mais cerebral de marcar onde tem trilha, onde está proposto e onde eu acho que tem, se não está proposto, onde deveria ter, e se está proposto eu não acho, então eu anoto aqui, eu acho que não deveria ter e tal, e dou uma pensada, às vezes já em equipe assim, no raciocínio da trilha. Isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui, por que isso aqui funcionou? E às vezes eu já antes tive alguma ideia de música, por exemplo, que funciona bem. Eu tô já sabendo desse filme. Às vezes eu já fiz esse trabalho de decupagem, às vezes nem fiz e sento para compor. Aí eu componho. O que eu compus, em geral, inspirado pelo que eu já vi e tal, sem ser racional daí, eu vou começar a jogar no filme e aí eu, em geral, acertei uma boa parte da ideia da música, e só que daí, como eu compus fora do filme, no primeiro momento, assim, né, em geral, aí eu percebo que uma hora eu pensei como música e esqueci, e não sabia o que o filme ia pedir, então eu tenho que corrigir aquela composição já, porque quando você pensa só como música, é isso, você vai pra emoção que você quiser, quando você olha pro filme, você fala, putz, isso aqui eu mudei, mas não era pra mudar aqui, pra esse acorde, pra esse tom, aqui precisaria estar com outro sentimento, então você tem que repensar um pouquinho na composição ainda no estágio inicial, que nem eu te falei, sem produzir muito, porque senão você já amarrou muito. Então dá um trabalhinho esse começo pra você ficar, puta, eu tinha feito a música, tava bonita, mas na hora que eu encaixei na cena e eu entendi ela no tempo do filme, então são alguns estágios, sabe? Decupagem, entender o que é o filme, pegar algum pra criar um pouquinho desencanado do filme, senão você já vai muito marcadinho. Aí na hora que você joga, você começa a olhar e falar, não, isso funcionou, mas essa sequência não, porque aqui a cena pede outra coisa. E esse é um desafio grande, porque pode ser que funcione pra outra cena, então a música pode ter 2 desdobramentos diferentes. A mesma acaba sendo um negócio muito mais racional, né? Como todo trabalho, tem a hora racional e a hora não racional. Isso, de novo, vale para qualquer trabalho de música. Se eu tô compondo, eu não quero ser racional, mas eu quero pelo menos me manter focado eu tô compondo baseado em quê? Eu quero ouvir, é livre, eu quero... Tá, mas mesmo assim, o que eu comecei a fazer aqui? Então deixa eu pensar como é que eu continuo. É um pouco racional, mas é muito mais sensorial. Aí eu venho no dia seguinte e vou olhar com um pouquinho de... um julgamento sensorial, vou ouvir o que eu fiz, mas falei, não, mas tá, agora eu ouvi, gostei, essa parte eu não gostei. Por quê? Então vou cortar essa parte. É que eu mudei, devia repetir isso aqui. Tem a hora, sabe? O começo do dia, o meio do dia, o fim do dia, cada pessoa tem um jeito. Em geral, por exemplo, você fica criativo, você grava um monte de coisa, você tá cansado depois pra arrumar. Aí você chega no começo do dia seguinte, que você criou um monte de coisa, arruma mais a casa, tem um trabalho mais braçal. Aí no outro dia de novo você cria mais coisa, bagunça de novo. No outro momento, arruma de novo. É meio essa coisa de bagunça, arruma. E pra você muda no sentido de ser, como você falou que você fez documentário também, muda o fato de ser ficção, de ser um documentário, ou não? O processo acaba sendo mais ou menos o mesmo, porque você vai separar ali por cena, vai fazer a decopagem, a mesma coisa? Mais ou menos o mesmo. Tá. O documentário funciona como narrativa e quer te levar pra história do mesmo jeito. Acho que não muda muito. Porque assim, eu sinto que em documentários a trilha ela tem um pouco mais de força, justamente porque quando a gente assiste um filme, uma ficção, você sabe que tudo ali foi montado, foi planejado e tal, né? No documentário ele traz um pouco mais da realidade. Então quando a trilha entra, você sabe que ela já tá entrando com um propósito ali, né? Que ela já quer mostrar alguma coisa a mais. Então ela tem um... Eu acho que no documentário o erro deve ser ainda pior, no sentido de... deve ser pior. Né, errada, a pessoa vai sentir ainda mais aquela coisa gritante. Nossa, estão querendo me fazer sentir isso. Eu acho que tem muito desse sentimento, né? Imagino eu. O
documentário, a maneira dele contar alguma coisa é onde entra a subjetividade, onde entra o olhar, a direção e onde entra até a ficção. Ou seja, para contar uma coisa que é verdadeira, eu vou te contar uma história. Eu escolho se eu vou começar pelo fim, pelo começo, pelo meio, se eu vou te deixar saber do que essa história se trata e daí eu vou contar ela inteira. Eu posso falar, cara, ontem eu vi um atropelamento, você não vai acreditar. Eu cheguei lá e vi, aí comecei a escrever a cena. Eu posso falar, cara, ontem eu tava descendo na rua, aí de repente eu olhei pro lado, tinha umas pessoas, daí eu ouvi um barulho, e não te contei que é um atropelamento. Não deixou de ser verdade, entendeu? Então não tem diferença, eu acho. Eu acho que é a mesma coisa, você manipula recortes, visões. Claro que eu entendo o que vocês estão falando, porque é mais perceptível se no documentário você falar, ele tá me levando pra essa emoção, mas é do mesmo jeito que no filme. Se tem hora que te carrega, tem hora que te chama atenção, você fala, tá querendo que eu fique emocionado aqui, mas eu não fiquei. Você percebe, do mesmo jeito, eu não consigo enxergar. É claro que tem mil diferenças, mas acaba que é mais ou menos a mesma coisa. O documentário, ele vai mexer com montagem, ele vai mexer com roteiro, ele vai mexer com as mesmas coisas que o filme mostra. Ele pode ter um tipo de narrativa que parece até mais ficcional, e não vai ter, sei lá, você vai perceber, isso não foi filmado com um monte de câmera, as pessoas não estão representando. Também pode ter um estilo de filmagem. Voltando ao Tarantino, né? Eu vi uma entrevista dele que ele fala, eu gosto de filmar a cena com uma câmera, onde eu tô. Eu sou o diretor olhando lá e eu tô vendo aquela cena e filmando. Esse negócio de um monte de câmera. Eu não filmo olhando pra uma TVzinha, eu filmo olhando pro set, tirando um barato, assim, um pouco dessa coisa de todo mundo ficar no vídeo assiste, né? Eu acho que é recorte, o documentário, ele vai... Esse da luta agora que eu fiz, os caras fizeram uma luta com 60 anos de idade, o Holyfield baiano e o Todo Duro, por causa do filme. Então o filme só perseguiu uma história que estava acontecendo agora por causa dele próprio. Entendi. Dos caras, e no final teve uma luta. E aí ele filmou aquela luta cinematograficamente. Diferente das outras que só tinha imagem da Globo, da Bandeirantes, sei lá o quê. E aí vira ficção o negócio. Só que é real. E você vê lá a filha do cara chorando lá do ringue, aquela coisa impressionante, assim, os caras se esmurrando em câmera lenta, com várias câmeras, com puta filmagem incrível. Então, é isso que eu tô te falando, um documentário, dependendo do que ele se propõe a fazer ali, ele acaba que não muda tanto. Você vê alguns filmes que usam muito uma linguagem meio documental, com muito mais câmera e tal, mas imitando como se fosse, né? O Milk, sei lá, é um filme que em vários momentos ele tá contando a história de um cara como se você estivesse vendo uma retrospectiva, cara, né? Daí de repente vai pra uma cena que você vê que tá lá, não poderia ter sido documental. Vocês têm razão, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu vou até te falar, viu, Beto, que eu tenho uma paixão muito grande por trilhas. Eu sempre fui um cara que quando assistia o filme, não só consumia o filme, né? Mas aí começava a desdobrar esse filme, né? Desconstruir esse filme. Então eu ia atrás da trilha, aí fazia um CD pra mim com a trilha, ficava escutando. Pat Adams, por exemplo, eu escutei muito a trilha do Pat Adams, cresci, né, também vendo Rei Leão e tantos outros filmes da Disney que tinham trilhas fantásticas também, né, e eu acho que a música em si, pra mim pelo menos, ela sempre traz uma emoção a mais. Então, eu acho que sim, é possível você fazer um filme sem trilha, e é óbvio que o filme pode ficar bom, mas eu acho que a trilha ela tem algo que conecta com o filme de uma maneira que às vezes você não percebe. Principalmente porque a arte de compor música, você tá trabalhando basicamente ali com vibrações, né? Então você tá levando sua mensagem para a pessoa, para aquele receptor final ali, dessa forma, com vibração. E o cara só vai sentir a sua mensagem a partir do momento que ele capta aquilo e aquilo ali toca ele de alguma forma. Ou ele sente raiva, ou ele sente angústia, ou ele recebe felicidade com aquela trilha e tal. Eu acho que isso que é o que a música faz, o que a trilha sonora faz, independente da obra em que ela esteja, né? E a gente estava aqui escutando há pouco a trilha que você fez do Entre Nós. Ela parece que ela fecha o pacote do presente, sabe? Não é... Se você coloca aquela trilha num diálogo, a trilha certa, no diálogo certo e tal, aquele diálogo, ele ganha muito mais expressividade do que se não tivesse a trilha, entendeu? Total. Você tem que se encaixar no estilo do filme, né? Eu acho que é isso. Eu acho isso belíssimo. Tem um filme que chama Na Companhia dos Homens, diretor maravilhoso que fez teatro. Neil LaBute? Neil LaBute. Esse filme
se não me engano, ele não tem trilha nenhum durante ele tem, assim, 4 capítulos do filme. E nas trocas de capítulo tem uma tela preta com um título e tem uma bateria loucona. Aí acaba essa bateria, acaba a tela, começa a historinha. A história é uma só, mas assim, começa o capítulo e não tem trilha nenhuma. E não faz nenhuma falta. Porque é o estilo do cara, funciona. Vai na história, se tivesse qualquer trilha, você fala, não, esse filme ele tem uma ironia, um jeito, um sarcasmo que qualquer trilha aqui seria errada. E tá certo ali, o cara sabe fazer aquilo daquele jeito. É direção, entendeu? Gosto muito de trilha, mas gosto muito de ver um filme assim que funciona assim também, eu acho que... Mas é o filme que funciona, não é que assim, pra qualquer filme. Muito pelo contrário. Agora, eu acho que também existe um defeito, às vezes, de montar o filme dependendo demais de muita trilha. Não é que é um defeito, é um estilo americano, um estilo cheio de clipes. Às vezes eu acho demais, fica muito aquela musiquinha começando, que nem você falou do outro filme agora há pouco. Fica aquela música começando, acabando, e você fala, tá, legal. Mas não dá pra fazer uma regra assim, eu acho que a trilha, ela muda tudo, pro bem ou pro mal. Uma coisa que eu gosto muito, eu já percebi em vários momentos, assim, em cenas de filme, com o que tem o silêncio, né? E daí eu falo assim, nossa, que legal, né? Tipo, escolheram não colocar nada e vários diretores, cineastas, enfim, não hesitariam em colocar uma coisa chamativa e aí escolheram não colocar, né? Deixar um silêncio. Você já teve algum momento em que você olhou e falou assim, aqui vai rolar um silêncio, né? Ou aqui vai dar tem a ver com aquele tempo, né? O timing que a gente tava falando, mas você também enxerga isso de falar assim, não, acho que ou isso é mais do diretor, né? Aqui vem um silêncio, depois... Não, a gente interfere bastante. Em geral, os montadores eles já vêm com uma sugestão, eles já são ligados em trilha, já montaram com esses espaços pensados, mas na medida que você faz a sua trilha que não é aquela lá, você muda um pouco isso. Mais raro, num filme que vem com trilha de referência e tal, você mudar total, assim, tipo, essa cena que tinha música passou a não ter nenhuma, mas muda muito o estilo, o tamanho da trilha no filme, dependendo do que você faz. E o jeito que ela entra e o que ela sai. E às vezes sim, o cara ficou pondo e tirando trilha aqui, eu vou pôr uma só que não para. Ou pelo contrário, ele pôs uma trilha grande aqui, eu vou pôr só nesse trechinho. Tem essas sugestões sim, partindo da gente. Mas em geral já vem bastante pensado, só que quando você começa a fazer, a lógica vai virando outra. Você não está fazendo uma salada de outras coisas, você começa a entender a relação entre os temas e tal. Beto, pra gente finalizar esse papo aqui, se você tiver aí um conselho para dar, porque o nosso público aqui são pessoas que gostam de cinema, estudam cinema, estão conectadas com o cinema de alguma forma, né? E aí tem gente que gostaria também de trabalhar fazendo composição, né? Trabalhar com trilha e tal. Então eu queria saber de você, um cara que tá aí há tanto tempo no mercado, que agora vai focar mais na sua carreira independente, né? Fazendo sua música e tal. Então eu queria que você falasse, assim, você já falou um pouco que é um mercado complicado e tal, mas a pessoa que tá ali, que tá falando, putz, é meu sonho trabalhar com isso e tal, o que você falaria pra essa pessoa, assim, de imediato? Tipo, vai aprender Pro Tools? Aprender a usar um software tipo Pro Tools é muito importante porque ajuda muito e todo mundo usa. Mas eu acho que o mais importante é aguçar a sua opinião e o seu pensamento, sabe? Eu acho que o caminho, assim, pra quem tá começando do zero e fala, eu quero fazer isso, né? Eu acho que você tá perguntando, assim, pra alguém que tá muito... Como que eu começo, né? Eu tenho esse sonho, essa vontade. Eu acho que a primeira coisa é tentar identificar o que você gosta e o que você não gosta. Aí você pegar o que você gosta e tentar ver o que é aquilo. Peraí, eu gostei disso. Como que é? Ela entra... Eu gostei por quê? Porque ela entra mansinha aqui, quando eu percebi, ela me engana. Por exemplo, eu gosto muito de ver em trilhas que eu assisto. A trilha entra e eu falo, legal essa trilha, tô entendendo ela. De repente eu entendo um outro sentido pra ela. Ela tem a ver com uma próxima cena, com uma coisa mais profunda da história do que aquilo que parecia. Ela tava só dando uma divertidinha numa cena e você vê, não, peraí, ela tem a ver com isso aqui, olha que filha da puta. Aí eu acho que é mais por aí, sabe, de você... Entendi. O que você gosta, peraí, eu gostei disso, curti, achei gostoso. Então o próximo passo é, deixa eu voltar naquilo que eu gostei e entender o que era.
era. Som do que era. Por que aquele som ficou bom nessa cena? Quanto ele ocupa de lugar na cena? Quanto ele repete a música, quanto a música muda? Então, começar a raciocinar em cima da sua sensibilidade, eu acho. Uma brincadeira é pegar um filme, por exemplo, bota ele no Pro Tools e fica encaixando. Dissecando ele. Então você pode pegar outras músicas. Quando você pega um filme pra fazer, por exemplo, né? Eu não faço muito isso, mas eu acho que é um método bom. Ficar testando com músicas existentes de outros filmes. Você, como editor de trilha referência. Eu já fiz isso quando precisou. Quando eu não tava encontrando e tal, na montagem eu peguei, não, vamos fazer. Já fiz isso bastante, mas não é muito o que eu faço. E tem gente que usa isso como método pra começar a compor. Primeiro ver o que já parece funcionar do que já existe, pra daí eu não ter que descobrir a roda, sabe? Entendi. Vi que funcionou samba, funcionou trombone, funcionou... como ficou legal. Descobri que funcionou violino. Descobri que violino não funciona nem fudendo, mas funciona uma guitarra com não sei o que. Com músicas que já existem. Será que essa é uma música do Radiohead vai ficar aqui nessa cena? Se eu fizer um loop de 2 acordes do Radiohead... De novo, eu não faço muito isso porque eu gosto de tocar e compor. Mas é um método bom para você descobrir vibes e não ter que descobrir tudo logo de cara. Trees of green and red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 197, falamos aqui com o talentosíssimo Beto Vilares, um prazer, uma honra pra gente estar falando com você, e a gente vai degustar aqui suas trilhas durante muito tempo. E é óbvio, né? Você já falou aí pra gente que você vai focar mais na sua música e tal. Então, a gente quer saber, né, Beto, como que a gente faz pra acompanhar aí seus trabalhos. Se você tem uma rede social, um site que a gente pode entrar lá e ficar vendo as músicas que você tá criando. Como é que faz pra te encontrar nessa internet aí? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, pela conversa e pelo talentosíssimo. Eu tenho o principal lugar onde eu ponho trilhas para ouvir, não tá tão atualizado, mas tem bastante coisa, é no SoundCloud, que se você colocar soundcloud.com/Beto-Vilares, bom, todo mundo sabe colocar no SoundCloud, procura lá, sim. Tem que, no playlist tem, no profile tem os álbuns, né? Álbuns de trilhas, então eu acho que é o jeito mais legal de ver. Se você for indo por track, vai indo tudo sem você ver exatamente de onde é, né? Eu quero dar uma mexida nisso, mas tem uma biografia razoavelmente atualizada, rapidinha, assim, de trabalhos que eu fiz, e tem bastante trilha pra ouvir. Eu posto vira e mexe, assim, pelo Facebook mesmo, mais no meu perfil pessoal até do que na página, mas eu tenho posto na página Beto Vilares também, coisas a respeito de produção, ideias e tal, não com tanta, assim, assiduidade, com aquele horário exato de... Quando eu tiver o ano que vem lançando um disco novo, eu quero compilar daí, trabalhar com esse disco bastante, com o primeiro disco, que é o Excelentes Lugares Bonitos, que tem no YouTube, mas não tá no, por exemplo, no Spotify, tem no YouTube, tem no SoundCloud. Eu quero trabalhar com um disco novo e com compilações de trilhas, organizar isso é um trabalho grande pra fazer, assim, de retrospectiva, de um monte de coisa. Muito legal. Eu acho que o principal pra você ouvir é no SoundCloud. Legal. E quando sair o CD novo, vamos ver se de repente você volta aqui pra falar pra gente do CD aí. Prazer. A gente combina. Perfeito. Legal. Brigadão, viu, Beto? Valeu pelo papo. Foi mais um pra enriquecer. E só pra finalizar, pras pessoas que estão ouvindo e falando assim, mas a trilha sonora não ligo tanto, não dá tanta importância. Lembre-se que o som da trilha sonora veio antes da fala no cinema. É verdade. E desde do teatro da Grécia Antiga se conta histórias com música, né? Se utiliza música. Então ele é de uma importância muito maior do que inclusive dos diálogos, né? Mas é isso aí. Valeu todo mundo e até semana que vem. Essas referências foram boas, eu gostei. Vou começar a falar também. Valeu. Legal, valeu Rafa, valeu Daniel, um abraço pra vocês. Valeu, obrigado, viu, Beto? O podcast Cinemação número 197 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
What a wonderful world. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.